Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria estamos aqui para o nosso segundo dia do seminário As Mulheres do Evangelho, que acontece no canal Lições de Amor, do período de 21 a 30 de dezembro de 2022, sempre às 19 horas. Nesse ano de 2022, nós estamos na nossa terceira edição. E hoje vamos para o segundo dia. A nossa querida amiga Beatriz Martinez vai nos falar sobre Trifena, Trifosa e Pérside, as trabalhadoras do Senhor. E com certeza vamos aprender bastante por estes grandes exemplos de devotamento e de abnegação nas figuras femininas, que a nossa querida amiga vai nos narrar com muita alegria e estudos sobre essas experiências inesquecíveis. Que todos nós possamos ter atenção e nos abrir para esses conhecimentos. Um grande abraço a todos e vamos todos escutar nossa querida Beatriz. Muito boa noite, minhas amigas, muito boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à segunda palestra do Seminário Anual Mulheres do Evangelho, que ocorre desde 2020 através do canal Lições de Amor. Eu me chamo Beatriz Martinez de Almeida, sou trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade aqui em Salvador. Fiquei extremamente feliz, muito honrada mesmo de ter sido convidada por Patrícia Lins, que é a organizadora aqui do canal. Eu espero essa nossa conversa enriqueça as discussões desse seminário, que é tão importante. Esse tema, Mulheres do Evangelho, é, ao meu ver, um dos mais importantes a serem tratados não só na seara espírita, mas também na seara cristã de forma geral. Especialmente porque ainda fazemos parte de uma sociedade cujo papel social feminino carrega marcas de um passado que é extremamente violento e segregador. Claro, não vivemos hoje um cenário perfeito quanto a isso, né? Mas sabemos que certamente já foi muito pior. E pensar que a vinda de Jesus ao nosso planeta se deu em um momento e em um local de sexismo e de subjugação da mulher tão profundos, né? Diz muita coisa. Diz muita coisa. É imperativo nós pensarmos no que isso significa. E esse projeto anual aqui do canal Lições de Amor faz um papel belíssimo nesse sentido. Eu gostaria de propor agora, antes da gente começar a preleção de fato, um momento breve de concentração e de oração, para que possamos conectar nossas mentes com a espiritualidade amiga que nos acompanha. Então eu peço agora nesse momento que você que se sente confortável para isso, feche os olhos, se sente de forma confortável. Vamos fechando agora os olhos todos, respirando profundamente, bem lentamente. Vamos acalmando nossos corações, acalmando a nossa mente, conectando a nossa energia, nos sintonizando com a espiritualidade amiga que nos cerca nesse momento, que está conosco a todo instante. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol de uma temática tão importante, de uma conversa tão significativa para as nossas vidas. E vamos pedir para que a preleção de hoje, assim como todo o seminário, ocorra de forma pacífica, de forma branda, de forma enriquecedora para todos os envolvidos. E que assim seja. Bom, pessoal, o tema da palestra de hoje é Trifena, Trifosa e Pérside, trabalhadoras do Senhor. Esse foi o tema que me foi concedido por Patrícia tão amorosamente. Bom, vejamos. Trifena, Trifosa e Pérside são 3 mulheres que foram citadas somente em uma passagem da Bíblia, que é lá em Romanos, no capítulo 16, versículo 12. Nessa passagem, Paulo de Tarso ele vai estar realizando uma série de agradecimentos, de saudações. E, em meio a esses agradecimentos e saudações, ele então vai proclamar, abre aspas, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Fecha aspas. Essa é a citação, né, em que elas aparecem. Nós estamos falando aqui de uma das muitas cartas escritas por Paulo de Tarso. Nesse caso temos a carta de Paulo aos Romanos, né? Provavelmente foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo. Ele constrói essa epístola
quando ele se encontrava em Corinto. E ele traz, dentre outros pontos importantes ao longo de toda essa carta, a ideia da fé em Jesus como sendo algo imprescindível e algo inegociável. E ele traz também reflexões sobre a soberania da justiça divina. É muito interessante aqui, antes da gente começar a falar sobre essas mulheres, contextualizar um pouco da figura de Paulo, né? Porque Paulo de Tarso é uma figura bastante importante, bastante profunda, com diversas atuações, desde enquanto perseguidor do cristianismo, perseguidor de Jesus, até e principalmente enquanto divulgador dos seus ensinamentos, né? Dos ensinamentos de Jesus. Ele nasceu sob o nome de Saulo e após sua passagem pela estrada de Damasco, em que ele visualizou Jesus, o convocando ao trabalho de divulgação de sua obra, passou a chamar-se Paulo. Claro, falando aqui de uma forma muito simplista do que foi essa passagem. Paulo, então, ele realizou, né, desde então, viagens, visitou dezenas de comunidades ao longo de sua vida enquanto pregador. Enquanto ele pregava, ele percebeu que havia uma demanda de chamados de pessoas de toda parte, na forma de grupos de seguidores de Jesus, as chamadas igrejas, tanto as que ele havia fundado, auxiliado a fundar, quanto as que existiam. E mesmo enviando emissários, essa demanda permanecia alta, né? Essa demanda por um auxílio maior, pela resolução de alguns conflitos, enfim, pela retirada de algumas dúvidas. E aí, vai ser na obra Paulo Estevão, uma obra belíssima, nós temos uma explicação detalhada, né, do momento em que ele recebeu essa incumbência de começar a escrever cartas àqueles que o buscavam. Então, é possível a gente supor que Paulo tenha escrito a partir daí, né, mais de 100 cartas, com diversas reflexões. Então, nessas cartas ele sempre buscava, com auxílio muito claro da espiritualidade e de Lucas ao seu lado, buscava sempre divulgar os ensinamentos de Jesus, aprofundar esses ensinamentos. Há alguns estudiosos, inclusive, que distinguem as cartas de Paulo das cartas que os outros apóstolos escreviam da seguinte maneira: os outros apóstolos, eles escreviam de maneira universal as suas cartas, para qualquer um que fosse pegar ali para ler. Já Paulo, ele adereçava suas cartas àqueles problemas concretos, aquelas pessoas concretas que estavam ali naquele momento com ele, ou então contemporânea a ele, mas não ao lado dele, e que o buscavam pedindo algum auxílio, né? Então, a gente sabe, então, a partir daí que ele escrevia na forma de instruções, de conselhos, de repreensões e até mesmo de exaltações. E aí, dessas prováveis mais de 100 cartas que ele escreveu, infelizmente somente 14 sobreviveram, e são essas 14 profundas, belíssimas, gigantescas em significado, que fazem parte do Novo Testamento, que nós temos contato até hoje, né? Temos acesso até hoje. O estudioso Haroldo Dutra Dias, inclusive, ele contextualiza muito bem, né, as cartas que Paulo fez, essas 14 cartas. Ele afirma, inclusive, que não dá para ler as cartas de Paulo se você deixou o coração em casa. Isso porque Paulo era uma figura muito fervorosa em tudo que ele acreditava, em tudo que ele sentia, em tudo que ele fazia. Haroldo também traz uma ideia muito importante para a gente compreender um pouco de Paulo, que é a de que ele pode ser descrito através da confluência dos 3 mundos em que ele habitava, de alguma forma, ao longo de toda a sua existência aqui terrena. O mundo romano, no qual ele estava sempre ali através do ideal de justiça, pregando e atuando, desde antes, inclusive, de ter recebido o chamado de Jesus, quando ele ainda era Saulo, né? Também temos o mundo grego, no qual a ciência é o foco. E quando a gente fala aqui de ciência, a gente está falando da estrutura de um pensamento lógico, do combate à ignorância, como um ideal assim, imprescindível. E por fim, o mundo hebraico, né? Seus pais eram judeus, então ali existe uma religiosidade, não aquela coisa da religião, mas a religiosidade, quase como uma espiritualidade ali, um sentimento, né? Uma tradição que ele estava sempre tentando buscar imprimir em tudo que fazia, desde aquilo que ele aprendeu de infância até tudo que ele aprendeu após tornar-se Paulo de fato. Então, ele traz todos esses fundamentos em tudo que ele diz, em tudo que ele faz. Inclusive, lá no item 1009 do Livro dos Espíritos, existe uma passagem, uma mensagem que Paulo traz para nós. Ele diz o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, nesse capítulo 16 da Carta aos Romanos, como lemos agora há pouco, Paulo então vai saudar aqueles que trabalharam, né, com ele ao longo de suas pregações, ao longo da divulgação do ensinamento de Jesus que ele realizou de forma individual e grupal. Ele cita uma lista bastante extensa de pessoas, homens e mulheres,
E hoje aqui nós vamos focar nessas 3 mulheres que ele evoca justamente no versículo 12. Trifena, Trifosa e Pérside. O que será que levou, Paulo a citar essas 3 figuras em sua carta? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Como falamos, não há uma biografia exata acerca dessas mulheres, justamente porque esse é o único fragmento das escrituras em que elas são citadas. Mas podemos supor, estudiosos, já realizaram algumas investigações acerca disso e hoje podemos supor algumas coisas, a respeito delas. Então vamos lá. Inicialmente sobre Trifena e Trifosa. Algumas suposições podem ser feitas através do nome. Então, elas duas possuem uma mesma raiz, que é o tri, Trifena, Trifosa. Essa raiz tri, em grego, inclusive, traz a ideia de riqueza, luxuosidade, abundância, O nome Trifena vai carregar consigo um conceito associado à ideia de graça, gentileza, enquanto que o nome Trifosa vai carregar a ideia de sensibilidade. Naquela época, as pessoas da mesma família elas eram comumente nomeadas a partir de palavras que têm a mesma raiz, como é o caso, especialmente irmãos. Então, o que é que isso nos leva a supor? Que existisse laço de irmandade entre as duas, Trifena e Trifosa. Então, supõe-se que eram irmãs e possivelmente irmãs gêmeas, muitos supõem isso, especialmente por conta não só da similaridade dos seus nomes, mas também porque foram citadas em conjunto por Paulo, o que pode trazer essa ideia de que elas trabalharam juntas enquanto trabalharam com Paulo. Além disso, como eu disse, o tri faz essa ideia uma alusão à riqueza. Trifena e Trifosa são nomes hoje bastante incomuns no nosso contexto, nós sabemos, porém, nos primeiros séculos depois de Cristo eram relativamente comuns. Foram identificados em lápides de cemitérios nos quais eram enterrados figuras reais de Roma, e isso nos leva a entender justamente que essas 2 mulheres citadas por Paulo podem ter sido, de fato, deste meio da realeza, podem ter sido mulheres da nobreza romana. Então, já foram identificados, inclusive, documentos reais romanos contendo esses nomes em associação parental ao imperador. Então, isso tudo fortalece essa suspeita de que poderiam ser irmãs da nobreza romana. E aí vamos para Pérside. Pérside é a terceira mulher citada nesse versículo. Esse nome pode tanto significar uma mulher que veio da região da Pérsia, Pérside, como também pode remeter à ideia de persistência, a ideia de dedicação. Não dá para supor tanto além disso a partir do nome Pérside, E isso levando em conta, de fato, a Bíblia, os textos do tempo em que Paulo estava vivo, que ele de fato escreveu, falou, Como todas aquelas mulheres que serão comentadas aqui ao longo do seminário, nós não podemos deixar de imaginar tudo aquilo que cada uma passou enquanto divulgadora da obra de Cristo. Afinal, nós estamos falando do primeiro século após o nascimento de Jesus, ou seja, estamos falando de um mundo cujas tradições hebraicas e greco-romanas naquela região, ainda que diferentes em inúmeros aspectos, convergiam na ideia de subjugação da mulher. Então vamos imaginar aqui quantas, com certeza, foram as dificuldades enfrentadas pelas mulheres envolvidas na divulgação do Evangelho. Vamos imaginar o quanto deveria ser difícil buscar ouvir os ensinamentos de Jesus. E mais importante que isso, mais importante que ter acesso, era elas escolherem a tarefa árdua, que era divulgar esses ensinamentos naquele período. Ainda que a citação dessas mulheres não venha com detalhes maiores acerca de suas vidas, a gente não tem dúvidas de que elas não foram apenas seguidoras. Elas trabalharam na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Inclusive, em algumas tradições desse versículo que a gente leu, há a palavra afadigar ao invés da palavra trabalhar. Afadigar, ou seja, se cansar. Então, traz justamente essa noção de que dedicaram parte importante da energia vital que tinham nesse ideal de divulgação dos ensinamentos de Cristo. Então, a subjugação, atingia, mesmo que de formas distintas, não só a mulher comum, mas também a mulher nobre. E aqui chamamos de mulher comum essa mulher que não era da nobreza. Vejam, Trifena e Trifosa possivelmente eram mulheres nobres. Falar da mulher nobre, enquanto divulgadora ferrenha dos ensinamentos de Jesus, por si só já é uma grandiosidade sem tamanho. A gente está falando da nobreza romana, a gente não pode deixar de atentar para isso. Por mais que o Império Romano naquele período ele não exigisse lealdade às divindades específicas do povo em que ele estava dominando, ele exigia lealdade preeminente ao Estado, Então era esperado que o politeísmo fosse celebrado por ser justamente a religião estatal, A lealdade ao Estado era justamente sinônimo de lealdade ao imperador. Grupos populacionais que não viam o imperador como líder máximo e que cultuavam um Deus único
ao invés dos múltiplos deuses greco-romanos, era naturalmente um povo tido como desleal, né? Vejam, para o monoteísmo cristão, que estava crescendo naquele momento, o Estado não era o bem maior, como era pregado em Roma. Então vejam, é esperado da população como um todo um comportamento em consonância com o imperador. E esperava-se isso mais ainda da nobreza. Era o grupo mais próximo do imperador. Então, esperar uma dedicação por parte de mulheres nobres a um movimento que era visto como desleal ao imperador era de uma coragem imensurável. Né? Vamos parar para pensar na grandiosidade que é isso. Para mulheres nobres escolherem dedicar suas vivências à divulgação dos ensinamentos de Jesus, era necessária uma certeza enorme sobre seus ideais. Uma certeza que nós hoje, com as enormes facilidades que temos em relação àquele tempo, muitas vezes não temos. Então, vejam, ainda mais porque além de nobres, elas eram mulheres. E ainda que elas tivessem o privilégio da nobreza, eram ainda subjugadas aos homens. E antes de tudo, subjugadas à figura do imperador. Então, podemos, pensando nessas questões todas, imaginar aí a grandeza e a importância do apoio de Trifena e Trifosa ao movimento cristão, ou de mulheres como elas. Né? O simples posicionamento delas em prol desse movimento era um ato de rebeldia. Né? Se nos colocarmos no lugar delas naquele tempo e naquele espaço, é fato que dificilmente seríamos destemidas dessa maneira. E aí passamos para Pérside, né? Vejamos, Pérside foi possivelmente uma mulher comum, ou seja, não fazia parte da nobreza. E falar da mulher comum é falar de uma invisibilidade ainda maior naquela sociedade. Então falamos de um trabalho árduo, um trabalho basal, um trabalho que era muitas vezes completamente ignorado. E o que eu quero dizer quando eu digo que é um trabalho basal? Vamos parar para raciocinar. É um costume hebraico que eu recebesse todo judeu que chegasse na minha casa ou até mesmo na minha cidade com hospitalidade. Então eu faria questão de que o judeu que ele chegasse recebesse alimento, acomodação, algum tipo de trabalho, ele realmente fosse acolhido. E era uma questão cultural muito forte e era a mulher que ficava responsável por essa hospitalidade. Veja só. Nesse mesmo contexto, nós tínhamos a perseguição aos seguidores de Jesus acontecendo tanto por parte dos agentes do Estado, quanto por parte da população em geral. E por que isso acontecia mesmo? Vamos lembrar que, como eu citei agora há pouco, nós falamos de um Estado em que a lealdade ao imperador deveria ser superior a todo e qualquer outro sentimento por parte da população dominada. Então era comum que agentes estatais combatessem as reuniões de grupos cristãos, e, enfim, todo agrupamento, né, de pessoas em prol dos ensinamentos de Jesus, por se sentirem ofendidos pela existência desses grupos, porque viam esses grupos como verdadeiros inimigos da soberania imperial. E a população pagã da época seguia essa mesma mentalidade e também combatia esses grupos e tinham ainda um sentimento até de medo, de insegurança, porque vamos lembrar da questão cultural daquele momento. Se acreditava que se os deuses greco-romanos não fossem cultuados e adorados de forma ideal, coisas ruins aconteceriam. E isso era uma crença não só na providência dessas divindades, mas também uma crença na punição que viria do Estado. Então era esperado o quê? Que grupos cristãos não fossem tolerados facilmente entre os cidadãos daquele momento. E era nesse cenário de enorme ameaça que Paulo de Tarso realizava suas pregações. Era nesse momento em que ele estava ali realizando viagens, dando assistência aos grupos cristãos já formados, formando novos grupos, novas igrejas, como eram chamadas. E ele dava assistência a esses grupos o tempo todo. Então ele dependia diretamente da hospitalidade das mulheres comuns. Porque era na casa delas que os grupos podiam se reunir, que os grupos iriam conversar, os grupos iriam orar, iriam se ajudar, não é? Agora vejam, diante do medo da população, era mais que esperado que as mulheres não tivessem essa coragem de receber Paulo e receber os grupos cristãos em suas casas. Era mais do que natural, era mais do que esperado, completamente compreensível. Elas poderiam ser perseguidas por isso. Elas poderiam ser hostilizadas, poderiam ser violentadas de toda forma. Mas elas não deixaram de facilitar as reuniões. Elas não deixaram de facilitar as reuniões. As mulheres exaltadas nas cartas de Paulo, elas não deixaram de facilitar a passagem e a estadia dele nos locais em que ele precisava estar presente. E assim nós conseguimos imaginar não só a bravura, mas a fortaleza dos ideais de mulheres, como provavelmente foi Pérside.
Vamos lá, vamos raciocinar de forma mais aprofundada sobre tudo isso. Essas 3 mulheres, portanto, trazem exemplos de pregação que vão muito além de palavras sendo ditas. A gente está falando de pregações na forma de facilitação da divulgação das palavras e também através de uma representatividade, de uma resistência que é bastante ousada e bastante corajosa aos obstáculos estatais da divulgação da palavra de Jesus. E vamos parar para pensar na grandiosidade que é isso, em um momento como aquele. Nós estamos falando de mulheres que são verdadeiramente sustentáculos. Elas compõem as vias de escoamento dos ensinamentos de Jesus, né? Sem um exemplo de bravura, se a receptividade que elas demonstraram, dificilmente o cristianismo teria chegado em tantos lugares. Dificilmente o curso histórico teria ocorrido àquela velocidade. Dificilmente pessoas que precisavam receber o chamado de Jesus através das palavras de Paulo e dos demais apóstolos receberiam naquele momento. Então, todo um curso de divulgação ocorreu graças à atuação de mulheres como Trifena, como Trifosa, como Pérside, não é mesmo? E vamos lembrar que a subjugação feminina daquela época certamente obrigou cada uma dessas mulheres a adotar estratégias próprias de atuação no ideal de Jesus. Vamos relembrar aqui alguns dos significados dos nomes dessas mulheres. Trifena carrega o significado de graça, gentileza. Trifosa carrega o de sensibilidade. Então, percebam, graça, gentileza, sensibilidade são conceitos que nós podemos encontrar reunidos na ideia de afabilidade. Quando a gente fala de afabilidade, a gente está falando de uma atitude receptiva, né, com o próximo e com a vida de maneira geral. A gente está falando de uma abordagem pacificadora. A gente está falando de uma atitude que é serena, uma serenidade verdadeira, né? Qual o oposto da afabilidade? Aí é justamente aquela atitude grosseira, belicosa, rude. Então vejam, é um fato que estar na posição de mulher naquele contexto histórico e temporal, ela está constantemente com a possibilidade de ser tratada com desrespeito, com violência, justamente porque o respeito mútuo era reservado oficialmente aos homens. Além disso, a gente está falando de um período caracterizado pela belicosidade de forma geral, pela animosidade, pelo imediatismo dos conflitos, pelo olho por olho, dente por dente, pelo fazer antes e pensar depois. Então, inclusive, é aí que resiste também um dos impactos mais gritantes, né, dos ensinamentos de Cristo ter chegado naquele momento, naquele local. Então, a afabilidade na hora de se colocar perante o mundo era, sem sombra de dúvidas, uma exceção em muitos contextos. Do ponto de vista feminino, agir com afabilidade pode ter sido uma estratégia de facilitação das relações interpessoais e que definitivamente pode ter auxiliado muitas das mulheres do Evangelho. E assim, gente, venhamos e convenhamos. Conseguir agir com afabilidade nas adversidades da vida é um traço claro de adiantamento moral concreto, né? Nós sabemos disso muito bem, porque a gente vivencia hoje diversos momentos em que pessoas, circunstâncias, né, pessoas próximas ou não, queridas ou não, circunstâncias de toda sorte, nos tiram do prumo, nos desestabilizam. E a última coisa que a gente consegue em muitos momentos é agir com pacificidade, gentileza, calma. Todos nós já passamos por isso de alguma forma, não é mesmo? E possivelmente ainda vamos passar. Então vejam, trabalhar nossa afabilidade é sinônimo de trabalhar nossa paciência, trabalhar nossa empatia. Não dá para desassociar esses conceitos, né? Assim como não dá para desassociar a ideia de afabilidade da ideia de fibra moral. Então, um adendo, inclusive, bastante importante aqui, é o de que a gente não deve jamais confundir gentileza com passividade. Confundir afabilidade com passividade. São coisas bem diferentes. A ideia de passividade significa inatividade. Significa não se posicionar diante do que você acredita e diante do que há de errado com o mundo à sua frente. Mas a pessoa que ela é afável, que ela age com afabilidade por outro lado, ela domina a arte de atuar no que ela quer sem belicosidade. Então ela vai opinar, vai se colocar no mundo sempre de maneira receptiva, né? Sempre de maneira pacífica. Quando ela fala, não é um monólogo, é uma conversa. A pessoa afável é aquela que tem a habilidade de deixar em si, né? Em si, na sua vida, uma via aberta de passagem para que pessoas possam se aproximar, né? Tem muros altos, né? Então abrem vias para que pessoas se aproximem, trazendo sempre ensinamentos e reflexões. O próprio Jesus viveu toda uma encarnação terrena, pautada, dentre outras coisas, na atuação completamente gentil, completamente receptiva, completamente empática e pacífica.
né? Ele não agiu de forma passiva, ele agiu de forma pacífica. Diante de todos que muitas vezes o acusaram, todos, o perseguiram, o violentaram, enfim, ele não demonstrou nada, além de braços abertos e ouvidos atentos. Nós, aqui, né, eu e você, definitivamente não somos perfeitos e nem chegamos sequer perto do patamar evolutivo de Jesus. Não conseguimos nem imaginar, nem caracterizar o patamar evolutivo de Jesus. Então é mais do que natural que a gente fale, e fale muito ao tentar viver sempre assim, com afabilidade inegociável. Mas isso não é motivo para a gente não se esforçar nesse sentido. Não existe evolução na inércia. Então, o esforço é imperativo para o auto-melhoramento. A gente sabe que não existe adquirir uma habilidade sem treinar essa habilidade, não é mesmo? E outra observação muito importante aqui, né? Eu não quero, através dessa nossa conversa, deixar a entender que a ideia de afabilidade, gentileza e sensibilidade é um papel exclusivo feminino. Muito longe disso. Se eu falasse isso, eu estaria reproduzindo um sexismo que oprime não só mulheres, mas também homens. Essas características devem ser trabalhadas por todos nós, homens e mulheres, porque nós sabemos racionalmente que a afabilidade é um degrau na evolução moral que literalmente todos os seres vivos precisam desenvolver para transitar ao longo da vida. E ainda no âmbito das possíveis estratégias que podem ter sido adotadas pelas mulheres, né, do Evangelho, como nós citamos lá no início, o nome Pérside pode trazer o significado de dedicação e persistência. Dedicação e persistência, talvez esses sejam os valores mais característicos dos trabalhadores de todas as horas. Henry Heine, no capítulo 20 de Livro dos Espíritos, né, ele traz o que ele considera que são os grupos históricos de divulgadores dos ensinamentos de Jesus. Então ele vai lá e ele cita os profetas, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas. Todos esses grupos somente conseguiram e conseguem atuar na seara de Jesus Cristo, atuar na seara do bem, se aproximar cada vez mais da lei divina para aumentar a sua evolução espiritual. Só conseguem fazer isso com base na dedicação e na persistência. Na realidade, toda a dinâmica reencarnatória que nos rege como seres humanos mesmo é pautada nesses dois conceitos. Porque sem dedicação e sem persistência, a gente não busca reparar os erros que a gente comete. A gente não busca evoluir. Então, voltando à ótica das mulheres do Evangelho, né? Esse fato se intensifica ainda mais. Porque, veja, falar de trabalhadoras da seara do Cristo no primeiro século é obrigatoriamente falar de dedicação, de persistência. Não houve uma pausa temporal que facilitasse a atuação delas, não houve alguém que minimizasse os obstáculos, não houve brecha na história. A resiliência feminina definitivamente moldou a instauração dos ensinamentos de Jesus ao longo dos últimos 2022 anos. Então, o caminho que as mulheres do Evangelho trilharam foi construído por elas. Foi sem desistir, foi sem paralisar diante das repressões. Sem deixar de acreditar em seus ideais. Elas puderam servir a ponto de as contemporâneas de Paulo de Tarso serem citadas por ele em uma de suas cartas. Então, é uma coragem que não foi ensinada a elas, definitivamente. Mas sim que surgiu como fruto de uma crença que tomava conta da vida delas. Porque, com certeza, é necessária uma fé avassaladora para que você tenha coragem de ir de encontro ao Estado, à tradição em que você e seus ancestrais nasceram e cresceram, e ainda em uma sociedade que te desvaloriza e te violenta a todo momento. E não podemos esquecer que, para termos uma fé avassaladora como a desses exemplos, de mulheres incríveis do Evangelho, a única coisa necessária é a nossa vontade. A dedicação e persistência são coisas que realmente caracterizaram a vida de todas essas mulheres, porque elas escolheram atuar dessa forma. Aí pensamos, e nós? Hoje, como é que nós escolhemos atuar diante dos nossos ideais? Será que nós honramos aquilo que nós escolhemos como crença para nossas vidas? A trajetória de vida que a gente escolhe enquanto adeptos de uma doutrina como a doutrina espírita deve envolver seguir os incontáveis exemplos daqueles que vieram, né, antes de nós e que possibilitaram a disseminação dos ideais que foram preconizados por Jesus. E aqui eu não estou me referindo às mulheres, não estou me referindo a mulheres espíritas, eu me refiro a toda e qualquer pessoa. Trifena Trifose Pérside e todas as outras mulheres do Evangelho são exemplos atemporais de fibra moral. Elas representam a força de vontade que temos que usar como espelho para cada diversidade.
que se apresenta à nossa frente. Cada diversidade, cada mínima coisa, cada mínimo problema, até os maiores. A nossa postura deve ser a mesma. Ao escolhermos um ideal para a nossa vida, ele deve ser defendido por nós através de cada mínima atitude. Então a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente escolhe como crença. Assim como essas mulheres fizeram. A codificação espírita, ela possibilitou um aprofundamento que é imensurável naquilo que Jesus trouxe dos milênios. Mas mesmo assim, o cerne dos ensinamentos é exatamente o mesmo. Sabemos hoje que a vida pautada na caridade, no amor ao próximo, no auto-melhoramento, são tarefas para um fim que vai além da vida terrena. É para uma vida espiritual, que é a vida verdadeira. Mas as ferramentas para a gente alcançar essas virtudes nos foram explicadas de modo detalhado através das atitudes e das falas de Jesus, quando ele veio. Que seus seguidores, desde então, nos presentearam com mais e mais exemplos de como podemos e devemos atuar diante de tudo aquilo que a encarnação nos apresenta. Lembrando que tudo aquilo que a encarnação nos apresenta é aquilo que nós escolhemos para nós. Então, vamos lembrar dessas mulheres. Vamos lembrar de Trifena, Trifose e Pérside. Vamos lembrar da afabilidade, da dedicação e da coragem como grandes sustentáculos de tudo aquilo que vai nos fazer evoluir moralmente nessa encarnação e em todas as outras. Minhas amigas, meus amigos, eu gostaria nesse momento de finalizar a nossa preleção de hoje. Eu repito aqui que é uma honra sem tamanho para mim ter recebido de presente esse espaço, nesse projeto tão lindo. Agradeço a Patrícia e a cada um de vocês que me ouve nesse momento. Não nos esqueçamos nunca, nunca, da importância do estudo, da importância da busca de conhecimento, para que nunca deixemos de descobrir mais e mais exemplos de firmeza, exemplos de doçura, exemplos de amor, de trabalho árduo, trabalho firme e ininterrupto. Existe uma palavra do idioma Zulu que chama Ubuntu, né? Muitos podem conhecer já. Ela traz a ideia principal de que eu sou porque somos. É importante lembrarmos sempre que a humanidade apenas avança porque nós servimos de exemplos uns para os outros. E é com isso que eu me despeço de vocês. Desejo a todos uma boa noite, né? Boas festas. Não deixem de acompanhar as próximas palestras do seminário que estarão aqui no canal Lições de Amor. Até a próxima. Então, meus amigos, que maravilha de reflexões. Que Deus sempre abençoe e ilumine a Beatriz Martinez nos seus trabalhos, para que ela continue sendo essa divulgadora do Evangelho de Jesus de uma forma tão doce e ao mesmo tempo tão competente. Agradecemos a presença de todos nesse nosso segundo dia do Seminário As Mulheres do Evangelho do ano 2022 e aguardamos a todos amanhã, no terceiro dia, quando a nossa querida amiga Railza Fernandes vai nos falar sobre Lídia, a colaboradora em Filipos, na sexta-feira, dia 23/12 de 2022. Antes de finalizar, vamos ler uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Faze um exame de consciência, quando possas e quantas vezes te seja viável. Muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. Sempre se vê o problema na outra pessoa e o erro estampado no semblante do outro. Normalmente, quando alguém te cria dificuldades e embaraços, está reagindo contra a tua conduta, a forma como te expressaste e a maneira como agiste. Vamos então orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento de reflexões, que nós possamos sempre ter essa análise crítica sobre os nossos atos, sem que com isso a gente resvale no pessimismo ou na culpa, mas que possa colocar as nossas energias em domar as nossas más inclinações, sem observar e julgar demasiadamente o erro dos outros, nos tornando assim mais maleáveis, mais flexíveis. Que o Mestre Divino nos abençoe, nos inspire nessa nossa caminhada evolutiva, nos envolvendo com a sua santa e divina paz. Que assim seja. Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.